Amém. Irmãos, nós temos aqui em Êxodo capítulo 13, do 17 ao 18, conforme a gente leu, 2 versículos que contam o momento em que o povo, os hebreus, aqueles que eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que tinham vivido por 430 anos na terra do Egito, que tinham aprendido a cultura do Egito, os costumes da terra do Egito. Esse povo, que depois recebe o nome de o povo de Israel, o povo de Deus. Esse povo, de forma miraculosa, fora liberta dessa escravidão da terra do Egito. E agora aqui, nesses 2 versos que nós lemos, são 2 versos importantes para aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração essa noite. Por quê? Eles estão indo embora agora, depois de 430 anos, como escravos daquela terra tão terrível e tão mal que era a terra do Egito. Deus estava libertando aquele povo. Deus conhecia aquele povo. Deus sabia que eles eram um povo obstinado. Deus sabia que eles eram um povo que tinham aprendido os costumes do Egito. Um povo que tinha um coração idólatra, adoravam outros deuses, como o povo lá do Egito. Deus sabia, mas Deus estava chamando aquele povo para fazer daquele povo uma nação para Ele. Amém? E é interessante porque quando você vai estudar, você pega no mapa, o Egito está, por exemplo, aqui, no mapa. E a terra que Deus estava conduzindo eles, que era a terra de Canaã, não é? Que é Israel hoje, a nação de Israel. Era muito mais fácil para esse povo sair daqui, subir um pouquinho ao norte e descer, eles já estariam rapidamente na terra que Deus havia prometido, ao lugar onde Deus queria conduzi-los, que é essa terra chamada Canaã, que se tornou a terra de Israel, a nação de Israel. Mas a gente leu no versículo 17 que Deus decidiu não fazer esse trajeto mais curto, mas Deus decidiu que eles fizessem um trajeto, irmãos, que descesse para o sudeste e que depois subisse novamente até essa terra que Deus estava prometendo dar para eles. Deus não usou a lógica que eu e você possivelmente usaria, a lógica de ir pelo caminho mais curto. Deus usou outra lógica. E Deus falou: eu não vou fazer eles irem por esse caminho mais curto, porque há de ser que no meio do caminho é uma região onde há uma fortaleza até egípcia, soldados egípcios. Pode ser que eles entrem em batalha e por causa das guerras eles recuem, porque eles eram um povo escravo, eles não tinham habilidade para a guerra. 430 anos, minha gente. Eles não tinham nenhuma habilidade para a guerra. Então Deus falou, a fim de que eles não vá pelo caminho mais curto, encontrem as batalhas, e por conta das batalhas eles decidam voltar para a terra do Egito para ser escravo de novo, eu vou encaminhá-los pelo caminho mais longo, mais distante. E eles vão caminhar pelo deserto. Diga, deserto. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre deserto. O tema da mensagem que eu entendo a parte do Senhor para nós nessa noite é deserto. E o que é um deserto? O deserto é um lugar de solidão, um lugar onde muitas vezes se está só, um lugar onde não se tem recursos de água, onde não se tem o brinco McDonald's, não se tem Burger King. Deserto é um lugar onde tem areia e um calor insuportável durante o dia e possivelmente à noite, uma noite mais fria. Deserto. Deus decidiu conduzir o povo dele pelo deserto. E embora o deserto seja visto em algumas vezes por uma ótica ruim, nós precisamos entender que Deus também nos libertou da escravidão do pecado. Sim ou não? Nós que éramos escravos deste mundo, o Senhor Jesus nos libertou e colocou a gente para caminhar numa rota, nos conduzindo para um propósito, para uma terra prometida, não uma terra humana mais, mas uma terra celestial, chamado Novos Céus e Nova Terra. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, estamos caminhando com Ele, estamos caminhando, peregrinando por essa terra, até chegarmos ao novo céu e à nova terra, que é a eternidade, o céu. Amém?
Quantos aqui vão comigo para o céu? Eu espero, hein? Amém? Eu espero que eu vá também com você, em nome de Jesus. Vamos lá. Mas é inevitável que nessa saída da escravidão que vivíamos, o Senhor permita em alguns momentos que a gente passe pelo deserto. E eu quero então, irmãos, andar com vocês para entender qual é o propósito de Deus pelo qual Ele permite que a gente passe pelo deserto. Qual o propósito de Deus de permitir que a gente passe por situações a fim de que o nosso coração seja testado e seja aprovado? A Bíblia ela é cheia de relatos de momentos em que pessoas passaram pelo deserto. Por exemplo, Jesus, o Filho de Deus, encarnado como homem nessa terra, tomou forma humana. Antes de começar o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, não foi pelo demônio. Ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo para onde? Para o... Então, se Deus conduziu Jesus ao deserto, o que te faz acreditar que eu e você não vamos passar por lá? Agora, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa compreender essa noite, nessa peregrinação, fazendo um paralelo com a história desse povo que saiu do Egito e entrou no deserto, é entender o propósito desse deserto. E eu quero peregrinar com você, entendendo esse povo aqui, de não sei quantas mil pessoas, porque não era uma caravana de 100, eram muitas pessoas, contando homens, mulheres, jovens, velhos, crianças. Era uma caravana que foi liberta e agora estava entrando no deserto. Vamos juntos? Amém? Então vamos lá, quais são os propósitos do deserto? Eu acho que eu não tenho tempo hábil para ministrar tudo, mas eu quero começar pelo menos essa noite. E eu quero falar do primeiro propósito pelo qual Deus permite que nós entremos também, hora ou outra, num deserto. Se é que você já não esteja em um deserto. Uma temporada difícil, uma temporada complexa, uma temporada onde a tua fé está sendo testada a fim de ser aprovada. E se você não está, em algum momento você já esteve. E se você não esteve ainda, você se prepara porque você vai entrar. E por isso nós precisamos entender o propósito do deserto. O deserto não tem a finalidade de nos matar. O deserto tem a finalidade de matar o nosso velho homem. É diferente, tudo bem? O deserto tem o propósito de matar o velho homem, mas não de matar a gente. A nossa nova criatura, a nossa nova essência, que é a nova vida que Jesus conquistou para nós na cruz. Então o primeiro propósito que eu entendo nessa noite, a gente vai trabalhar sobre isso, é que Deus nos leva ao deserto. Deus levou esse povo ao deserto para revelar para eles o coração deles. Qual é o propósito pelo qual Deus nos leva ao deserto? Para que a gente receba uma revelação real de como é o nosso coração. Gente, a Bíblia diz que mais enganoso do que tudo é o coração de quem? Do homem. E não é verdade? É. Quantas vezes a gente acha no nosso coração que a gente está abalando, que a gente é top das galáxias, o crente mais ungido da terra. Quantas vezes a gente acha que a gente é o sabe-tudo? Quantas vezes a gente tem consciência no nosso coração de que não, nosso relacionamento com Deus está tudo bem. Quantas vezes a gente acha que áreas da nossa vida já estão totalmente resolvidas, mas basta entrar num deserto para que o nosso coração seja revelado. Porque na verdade são nos momentos de aflições que o nosso coração vai ser revelado. E nós vamos ver que de fato o nosso coração não é tão lindo, não é tão bonzinho e não é tão perfeito como a gente mesmo muitas vezes imagina. Então, usando aí esse paralelo, eu quero começar mostrando a jornada desse povo no deserto e fazendo um paralelo ao mesmo tempo com a nossa vida. Não, vamos falar então de revelar o coração. O povo foi conduzido, irmãos, podia ter ido para o caminho mais curto, mas Deus conduziu eles pelo caminho do... Por quê? Propósito, revelar o coração. Por que que nós que fomos libertos do pecado também somos muitas vezes conduzidos para uma temporada de
Temporada de... Porque Deus também tem um propósito de revelar o quê? Tá comigo? Amém. Então vamos lá. Falando desse propósito de revelar o coração, então, a gente começa a perceber nesse povo um coração incrédulo ou um coração ingrato. Não precisa abrir que a gente não vai ter tempo, mas anote, Êxodo capítulo 16. Então vamos lá, no capítulo 13, eles entram no deserto. Um povo que estava com o coração incrédulo, irmãos. No capítulo 16 a gente vai encontrar isso. Por quê? 430 anos como escravos. Milagrosamente Deus levanta um homem chamado Moisés. O líder, o rei do Egito, o faraó, não queria libertar o povo. Mas Deus manifesta o seu poder por meio de 10 pragas. Aquele povo vê as 10 pragas, vê o coração de faraó ser dobrado, e eles milagrosamente saem da escravidão do Egito. É um milagre pequeno ou é um milagre extraordinário? Extraordinário. Agora eles estão prontos para viver uma nova vida. Muito bem. E eles vão embora então, vamos ter que ir pelo caminho mais longo, mas Deus está mandando, vamos pelo caminho mais longo. E vamos embora. Existia uma musiquinha que a gente cantava. Talvez como que chama? Poxa vida. Os vintages vão saber. A gente cantava na igreja. Caminhando eu vou para Canaã. Olha lá. Caminhando eu vou. E aí? Agora você que está fingindo que não sabe, vamos cantar com a gente. Caminhando eu vou. Caminhando eu vou. Caminhando eu vou. E aí? Glória a Deus, caminhando eu vou. Possivelmente essa era a música que eles estavam cantando aqui no capítulo 13. Vambora, estamos livres. E a carreata, né, a caravana seguindo. Carreata não, a caravana. Vai seguindo. De repente eles observam um pó de terra subindo, eles olham para trás, quem é que vem atrás deles arrependido? Faraó, com o seu exército. Se arrependeu de ter libertado eles e volta para resgatá-los. Aí eles olham para trás, tem Faraó, e à frente tem o Mar Vermelho. Moisés, o que nós vamos fazer agora? Moisés falou, vou clamar ao Senhor. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, toma o teu cajado e ergue o teu cajado. Quando Moisés ergueu o cajado sobre o mar, o que aconteceu com o mar? O Mar Vermelho se abriu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ordena aos anjos, Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Caminha contigo, erga suas mãos, sua bênção chegou. Muito bem, tá bom, chega, a gente vai ficar cantando. O mar se abre, o povo passa, cara. Um grande milagre. E o melhor, quando eles passam, o último hebreu do povo passou pelo mar, atravessou, o mar se fechou. E quando o mar se fechou, Faraó e todo o seu exército foram engolidos por aquelas águas. Outro milagre, sim ou não? Sim. Aí eles chegam, caminham 3 dias depois desse episódio. E aí eles estão cansados, com sede, e eles encontram uma água em Mara. Mas as águas de Mara eram o quê? Amargas. E então, o povo ali reclamando que está com sede. O Senhor fala para Moisés, Moisés, pega essa árvore e joga na água, e a água vai ficar uma água doce, pronta para ser bebida. E aí o povo vê Deus transformando a água amarga em água potável a ser bebida. E o povo bebe daquela água. É um pequeno milagre? Não. Aí a gente chega no capítulo 16 de Êxodo e a gente vai encontrar
O momento em que Moisés é atacado por esse povo, por parte desse povo, dizendo para ele: Moisés, por que você não deixou a gente morrer lá na terra do Egito? Porque na terra do Egito, pelo menos, Moisés, a gente tinha carne e a gente tinha pão. Agora aqui no meio do nada, queridos, um povo que tinha experimentado tudo isso de milagre, era um povo que tinha motivos para desconfiar de Deus? Não. A grande verdade é que a incredulidade estava sendo revelada no coração desse povo. E Moisés vai diante de Deus, Deus fala para Moisés: Moisés, fica tranquilo, fala para esse povo que hoje no final da tarde eles vão comer carne, e todas as manhãs eles vão comer pão, porque eu vou dar para eles. E aí acontece o milagre do maná, e o milagre das codornizes, não é as aves que vêm e estão ali disponíveis para eles comerem. Mas o coração daquele povo era um coração incrédulo. Embora estivesse vendo, vivendo, experimentado tantos milagres, tantos livramentos de Deus, era um povo que ainda permanecia com o coração o quê? Incrédulo. E aí é claro que a incredulidade, meu irmão, ela sempre vai ser revelada quando nós decidirmos não confiar em Deus. Eu sei que em alguns momentos, principalmente em meio a desertos, vai ser muito complexo confiar que o Senhor vai fazer. Até porque parece que no deserto, a impressão que se tem é que Deus está em silêncio. Mas escute uma coisa, até o silêncio de Deus é resposta para aqueles que creem em Deus. Até o silêncio de Deus é uma maneira de Deus estar se comunicando conosco. Até o silêncio de Deus diz respeito à prova de quanto nós confiamos no Senhor. Meu irmão, eu não sei o que é que Deus fez na tua vida, eu não sei o tanto de milagres que você já experimentou, mas eu posso falar do que Ele tem feito na minha, do que Ele fez na minha. E olhando então para a minha própria vida, eu tenho como me levantar para dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu creio, eu confio no Senhor. Ele é a rocha da minha salvação. Não tem pão, não tem problema, o meu Deus é poderoso para fazer cair pão do céu. Não tem carne, não tem problema, Ele é poderoso para fazer cair carne do céu. Mas a incredulidade não pode tomar o nosso coração. Não é porque nós estamos passando por alguma dificuldade que Deus deixou de ser Deus, irmão. Não é porque estamos enfrentando alguma batalha que muitas vezes parece ser infinita que Deus deixou de ser Senhor, soberano, todo-poderoso. Então nessa noite o Senhor está dizendo para nós que o deserto vai revelar se o nosso coração, se a nossa fé, ela é uma fé firmada em Jesus Cristo de verdade. Meu irmão, os obstáculos, as lutas, as guerras que vamos enfrentar têm a ver com exatamente o treinamento que Deus tem para cada um de nós, a fim de que a gente aprenda a ter uma fé ativa em um Deus que é poderoso e pode fazer. Deus não mudou. Deus não muda. Deus é imutável. Por isso, a palavra de Deus em Hebreus vai dizer: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo amanhã. Então, se Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, o mesmo Deus que fez um milagre ontem é o mesmo Deus que pode fazer um milagre hoje, e é o mesmo Deus que, se você e eu precisarmos, Ele faz um milagre amanhã. Porque para Ele nada é difícil, nada é impossível. Então a gente percebe que a incredulidade ela vai ser revelada quando a gente decide não confiar em Deus. Irmãos, os desertos vão revelar o nosso coração. Em quem você tem botado a tua confiança? Aonde você tem colocado a tua confiança? Eu tenho um convite para você e para mim nessa noite. Vamos aprender a colocar a nossa confiança no Criador dos céus e da terra. Porque ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, Deus continua sentado num alto e sublime trono. Ele tem os pés dele sobre a terra. Deus não mudou, Ele não vai mudar. Confia no Senhor, creia no Senhor e veja um grande e poderoso livramento que Ele está te dando hoje. Ele é Deus! Ele é Deus. E aí eu aprendo que a murmuração, ela antecede, irmão,
literalmente, a ingratidão antecede a murmuração. Antes de você começar a murmurar, antes de você começar a reclamar, o teu coração já vai ser tomado de ingratidão. Eu quero te convidar nessa noite a encher o teu coração de gratidão. Um coração ingrato vai reclamar, um coração grato vai saber agradecer e dizer: Deus, Tu és bom em todo tempo. Não importa se está sol, não importa se está chovendo, não importa se vai tudo bem em casa ou se não vai nada bem na minha casa, não importa se eu tenho saúde ou se eu estou enfermo. Tu és bom em todo tempo, Tu és bom, Tu és fiel. O Senhor não muda, o Senhor é eterno, o Senhor é inabalável, o Senhor é todo poderoso. Enche teu coração de gratidão. Ainda em meio ao deserto, ainda quando você olha ao redor e você não vê saída, ainda como você não sabe o que fazer, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: Deus é o Deus que tudo vê. Ele é um Deus que pode, como Isaías mesmo profetizou, Ele pode abrir um caminho para você no meio do deserto. Ele pode fazer fluir água do meio do deserto. Ele pode fazer aquilo que precisa ser feito. Então enche o teu coração de confiança no Senhor e confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Substitua a incredulidade por uma fé inabalável. E então, ao invés de murmurar, você vai ter os seus lábios altos louvores ao Deus da tua salvação. Mesmo que esteja tudo desabando na tua cabeça, eu quero te encorajar nessa noite a dizer: Senhor, eu confio em Ti. A minha confiança está no Senhor. Eu te louvarei independente de qualquer circunstância, porque eu sei que o Senhor é bom e eu sei que o seu amor, Ele dura para sempre. Então, irmãos, a Ele a glória. Como diz Paulo aos Romanos: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja glória para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Aqui no nosso meio, eu não sei se existe alguém que pode comigo dizer a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode declarar isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Enche os céus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória para sempre. Enche o teu pulmão de ar e com toda a tua fé expresse a tua gratidão. A Ele a... Sim! A Ele a glória para sempre. Amém. Aleluia! Amém. Você pode tomar o teu lugar. Eu não sei quantos creem aqui, cara, mas eu creio de todo o meu coração. Eu creio de toda a minha alma, eu creio com todo o meu entendimento. A minha fé e a minha esperança estão no Senhor nosso Deus. Ele não muda. Então esse povo é tomado de ingratidão. E Deus se compadece deles. É interessante porque eles continuam caminhando. E aí,
eles chegam ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus chama Moisés. E Deus fala para Moisés: desça, santifique o meu povo. E Deus, então, depois que Moisés desceu, o povo foi santificado. O povo, depois de 3 dias, se apresentou ao cume do monte, no pé do monte mesmo. E ali, eles viram uma densa nuvem cobrindo o monte. Eles viram Deus descendo em cima daquele alto monte. E eles ali embaixo olhando. Relâmpagos, trovões, toques de trombeta. E nós lemos que Deus falava com Moisés por meio de trovões. E todo o povo ouvia. Uau! Que experiência gloriosa com Deus Criador, com Deus que os libertou, com aquele que estava levando eles para ver um novo tempo. Incrível. E aí, depois de toda essa experiência gloriosa, Deus falou para Moisés: Moisés, agora suba de novo e deixa Arão, seu irmão, aí cuidando do povo. E Moisés subiu, e Deus, quando você pega, irmãos, Êxodo, você vai lendo Êxodo, você vai perceber algo incrível, porque quando Deus começa a falar com Moisés, o que estava no coração de Deus, a intenção de Deus para aquele povo, a primeira diretriz que Deus dá para Moisés é: você vai me construir um tabernáculo, uma tenda, uma cabana, porque eu quero estar no meio do arraial, no meio do meu povo. Deus não podia morar dentro do homem ainda, porque Jesus não tinha morrido na cruz para perdoar pecado. Mas Deus estava criando um mecanismo, uma maneira de uma forma ou outra, estar no meio do povo. Já que ele não podia estar dentro do coração, ele queria estar no meio do povo, que ele tinha libertado da escravidão. Então Deus fala para Moisés: construa um tabernáculo, uma tenda, e eu vou habitar dentro dessa tenda, Moisés. Eu vou poder estar perto do meu povo. E Deus começa a falar e dar as instruções, as direções. E de repente Deus para as instruções. Capítulo 32, não vamos ler, mas você pode anotar. Aí Deus fala para Moisés: Moisés! Eu imagino que Deus falando tudo aquilo. Se é eu, irmão, essa altura do campeonato, eu estou todo catarrado. Deus falando, expressando o desejo dele de estar no nosso meio. Deus ministrando, depois de tudo que Moisés e o povo viu naquele monte, eu ia estar prostrado diante de Deus, e agora Deus fala para Moisés: Moisés, no meio da conversa, e Moisés: Senhor, o Senhor fala para ele: desce, porque o seu povo se corrompeu. Moisés: Senhor, como assim? Desce, Moisés, desce agora, vamos parar nossa conversa, dar uma pausa aqui, depois a gente vê o que a gente faz. Desce, Moisés. E Moisés desceu, irmãos. Quando Moisés chegou lá embaixo, no meio do arraial, no meio de onde o povo estava, Moisés ficou irado, indignado, porque Êxodo 32 diz que o povo, vendo que Moisés demorava para descer da montanha, chamou Arão e disse: Arão, sabe lá o que aconteceu com esse Moisés? A gente quer que você construa um Deus para a gente. Como assim? O Deus que te tirou da escravidão, o Deus que abriu o mar para você passar, o Deus que tem dado pão e carne, o Deus que tem te dado água para beber, o Deus que está querendo estar no meio do povo, está sendo trocado, é isso mesmo. Moisés ficou indignado, irmãos. Quando Moisés chegou, eles tinham construído, Arão tinha construído um bezerro enorme de ouro, colocado sobre uma plataforma, sobre um altar, e o povo, parte do povo estava lá celebrando e adorando, e dizendo que aquele bezerro de ouro era Deus. Quando a gente fala do propósito do deserto, de revelar o nosso coração, esse povo teve o coração revelado em mais uma questão. Eles tinham um coração idólatra. A idolatria
do Egito era impregnada na vida deles. E no Egito se adorava a animais, então não é de se estranhar que eles tinham dado para Arão ouro, e Arão então fundiu o ouro, colocou numa forma e formou um bezerro de ouro, e todo o povo começou a dizer que aquele bezerro era o Deus que tinha tirado eles da terra da escravidão. Irmãos, eu quero falar desse coração idólatra. Porque a gente fala de idolatria, todo mundo já pensa logo, adorar a uma escultura, não é? Adorar a uma imagem. Mas eu quero com você entender um pouco melhor. Porque não é sobre isso apenas. É claro que se eu pegar essa garrafa d'água e começar a me curvar diante dela e acreditar que ela pode me ligar a Deus, isso é uma idolatria. É interessante porque isso aqui, Êxodo 32, ok? Acontece esse episódio. Mas no Êxodo 20, Deus já tinha dado para Moisés os mandamentos. E nos mandamentos Deus já tinha falado: não adorarás a outros deuses, nem farás outros deuses semelhantes ao céu, à terra. Deus falou. E o que é que esse povo agora estava fazendo? Tinha feito, aliás, construído um Deus para eles. Aí a gente pensa que isso é idolatria. Mas posso ser sincero, gente? A idolatria, o ídolo, é muito mais fundo do que isso. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 14, do 2 ao 5, eu creio que seja isso. Ele vai trazer uma palavra de Deus ao povo. Ele vai dizer: os ídolos do vosso coração. Então existe um ídolo que quer nos tornar idólatra, que não está no exterior apenas, mas está dentro de nós, dentro do coração do homem. Um teólogo francês, muito importante para a igreja, por sinal, chamado João Calvino, ele usa uma frase, ele diz assim, ele fala que o coração é uma máquina de fabricar ídolos. A idolatria, meu irmão, ela está aqui. O ídolo está aqui. E é por isso que é muito comum a gente ver as pessoas dizendo: olha, antes eu não era convertido, não é a Jesus. Antes eu ia na igreja e eu adorava o Santo Antônio. Eu achava que ele também era um Deus e que ele podia me ligar a Deus, etc. Mas agora eu me converti a Jesus. Posso ouvir um aleluia? Aí ele não tem mais o Santo Antônio na casa dele. Como se isso só fosse o suficiente. Mas aí, ele deixou de adorar o Santo Antônio. E lá na igreja dele, o pastor chama Antônio. Então antes ele adorava o Santo Antônio, agora ele adora o pastor Antônio. Porque o ídolo está aqui dentro, não está aqui fora. Quando a gente fala de idolatria, irmão, de um ídolo no coração, a gente precisa pontuar que é tudo aquilo que adoramos, buscando a satisfação para nossos desejos mais profundos, ocupando o lugar de Deus, ainda que de forma momentânea. Então tudo aquilo que você busca para satisfazer algo interior, como se fosse um Deus, ainda que de forma momentânea, isso é um ídolo dentro do meu e dentro do teu coração. Então a gente está frito, não está não? Por isso que mais enganoso do que tudo é o quê? A gente foi liberto por Jesus, a gente está caminhando, irmãos. E hora outra a gente tem que ir para o deserto, sabe por quê? Porque o nosso coração tem que vir para fora. Ele a gente tem que receber a revelação, o entendimento, se o nosso coração de fato não é um coração o quê? Idólatra. Aí você pode estar se perguntando, como eu me perguntei, e como saber se eu tenho um coração, um ídolo dentro do meu coração?
Será que você tem um ídolo dentro do teu coração? Veja, olha para o rosto do teu irmão, nem fale nada, só dá uma olhada se ele tem cara de que tem ídolo no coração dele. Porque de forma mais genérica a gente diz que ídolo é o quê? É tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, sim ou não? Mas isso é bem genérico. Eu quero ir mais profundo. Então já ficou claro para a gente que aquilo que eu dou prioridade é o meu Deus. O que é que está em primeiro lugar na minha vida é o meu Deus. Por isso a ordem de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento. Ou seja, ou você ama a Deus em primeiro, acima de tudo, ou então você tem um ídolo no teu coração e você é um idólatra. Se você ama mais o teu trabalho, se você coloca o teu trabalho em primeiro lugar acima de Deus, você é um idólatra. Se você coloca a tua família acima de Deus, você é um idólatra. Porque existe uma prioridade, e quem está no topo da prioridade revela se você é um idólatra ou não. É um ídolo no coração. Mas eu quero então diagnosticar de forma bem sintetizada, ok? Para que você mesmo se analise. Então, como você pode saber se tem ídolo no teu coração ou não? Só é responder uma pergunta: o que mais preciso para ser feliz, ou para que a minha vida tenha mais significado? Responda para você mesmo. O que é que você precisa para ser mais feliz, ou para que a tua vida tenha mais significado? Estamos falando de coração, irmão. Então não tem como diagnosticar olhando a olho nu, né? Pedir para você olhar, mas não tem como. É o coração. Então tem ídolos guardados aqui dentro, que talvez você nunca se deu conta, mas Deus está tratando a gente essa noite. Amém? E você está entendendo porque que a gente tem que passar por alguns desertos, para isso vir à tona. Vamos buscar o diagnóstico, tem ou não tem? O que mais preciso para ser feliz, ou para que a minha vida tenha mais significado? O que mais você precisa para ser feliz? Talvez você diga: eu preciso de um emprego melhor. Talvez você diga: eu preciso de uma mulher melhor. Aí eu tenho uma resposta para te dar. A única forma de você ter uma mulher melhor é você se tornando um marido melhor. Ah, é que a minha mulher não é tão boa. Ela não é tão boa porque ela tem você, que é marido dela. No dia que você for bom, ela vai ser boa também. Preciso trocar de mulher. Não, você precisa trocar o teu caráter, meu filho. Você precisa mudar a tua vida. Você precisa aprender a ser um homem de verdade. E aí você vai ter uma mulher que vai te completar. O que é que você precisa mais para te satisfazer? Ou para que a tua vida tenha mais significado? Se a minha resposta ou a tua resposta for qualquer outra coisa que não seja Deus, então esta tal coisa que respondemos é o ídolo do nosso coração. Se eu disser o que eu preciso para ser mais feliz, ou para minha vida ter mais sentido, eu preciso de um carro novo. Então, nós temos a identificação de um ídolo no meu coração. O meu ídolo aqui é o meu carro. Ah, eu preciso de uma mulher melhor. Ou eu preciso de um emprego melhor. Aí está o ídolo do teu coração. Porque uma pessoa que está rendida a Jesus Cristo, nós cantamos aqui: nada, desde que eu te vi, desde que eu olhei em teus olhos, nada mais me satisfaz. Um coração idólatra, um ídolo no coração. Irmãos, estamos fritos. Quantos ídolos nós temos no nosso coração? Qual é a motivação pelo qual nós temos feito tantas coisas? Eu tenho falado aqui e vou repetir. A gente precisa sondar o nosso coração. Sozinho é impossível, mas o Espírito de Deus que está em nós pode nos ajudar. Porque mais enganoso do que tudo é o coração. Então eu não posso agir pelo meu coração, que senão eu estou frito. Mas eu tenho que começar a tentar entender qual é a motivação pelo qual eu estou falando o que eu estou falando. Qual é a motivação pelo qual
eu estou vestindo essa roupa? Qual é a motivação pelo qual eu quero ser uma voz para uma geração? Qual é a motivação? Porque dependendo da resposta, nós vamos encontrar o ídolo dentro do nosso coração. Qual que é o problema de ter ídolo? É que você se torna um idólatra. E quando você se torna um idólatra, você está trocando Deus por outras coisas. Então aquele povo, eles tiveram o coração revelado. Em Êxodo 32, mesmo depois de experimentar tudo isso que nós falamos, o ídolo estava lá dentro. Um bezerro de ouro. E aí eu concluo esse tópico lembrando de primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21. O apóstolo João escrevendo, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque Salmo 115, versículo 8, vai dizer que torna-se semelhante aos ídolos aqueles que os fabricam e aqueles que depositam nesses ídolos a confiança. Em outras palavras, para você entender melhor, o ídolo do teu coração é que vai governar e reger a tua vida. Se o ídolo do teu coração é o dinheiro, sabe quem vai te mover? O dinheiro. Mas nós não precisamos ser movidos pelo dinheiro. Nós precisamos ser movidos por aquele que nos amou primeiro. Nós devemos ser movidos pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque se o dinheiro é que me move, no dia em que eu não tiver dinheiro, eu vou ser paralisado. Se a luxúria que me move, no dia que eu não tiver luxúria, eu paro. Se o carro é que me move, não que me locomove, mas que me move, no dia que eu não tiver o carro, eu não me movo. Se é o emprego que me move, se Ele é o meu Deus, no dia que eu não tiver emprego, eu estou perdido. Se Mamon é o meu Deus, então, no dia que eu não tiver dinheiro, eu estou perdida. E nós estamos falando de idolatria. Nós não estamos falando de ter. Você tem que ter um emprego, você tem que ter, não há problema você ter recursos financeiros, não há problema você ter uma boa família, não há problema você ter um bom carro, não há problema você ter uma boa casa, mas desde que essas coisas não tenham o teu coração. Tenha tudo que Deus tem para você, mas que nada dessas bênçãos tenha o teu coração. Que o teu coração seja rendido apenas a Ele. A Ele. Que ao olhar para nós nessa noite, aquele que está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que Ele possa nos encontrar aqui. Aquele que procura os verdadeiros adoradores, o nosso Deus, que Ele possa nos encontrar aqui. O meu coração é teu, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu, só o Senhor me satisfaz. Tenham a bênção de Deus, mas que a bênção de Deus não tenha o teu coração. Terceiro e último para a gente concluir. Esse povo é tomado no deserto e tem o coração revelado. E eles tiveram um coração infiel ou desobediente. Olha que louco. Esse povo estava peregrinando pelo deserto. Quando você vai em Israel, você vê que o deserto é realmente terrível. Com muitas montanhas. E quando eles chegaram na região de Moabe, o rei de Moabe, chamado Balaque, olhando aquela quantidade de pessoas caminhando pelo deserto, as informações de tudo que Deus tinha feito por eles já era espalhada pela terra. Agora Balaque está ali olhando lá de cima e vendo, esse povo está se aproximando do nosso território. É certo que eles vão conquistar a nossa terra e nos escravizar. Precisamos fazer alguma coisa. Aí mandaram chamar um profeta, que não era hebreu, mas era um profeta, porque ele ouvia Deus.
chamado Balaão. E Balaão se apresenta ao rei moabita e diz: o que você quer? Você precisa vir aqui. Levou ele no alto monte e falou: está vendo esse povo ali? Esse povo é um povo que viveu no Egito, era escravo. Deus, Yahvé, os libertou. Abriu o mar para eles passarem. Dobrou o coração de Faraó. Esse povo está sendo sustentado por esse Deus. E ainda Deus vai no meio desse povo, porque Deus está habitando lá dentro daquela tenda. Se esse povo chegar aqui, nós estamos perdidos. Faça alguma coisa, seja profeta. E aí o profeta Balaão vai consultar Deus. Porque a intenção do coração de Balaque, o rei dos Moabitas, e Balaão, o profeta, era: vamos amaldiçoar esse povo. E aí Balaão vai consultar a Deus. Sabe o que Deus falou? Não vai amaldiçoar coisa nenhuma. Porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Balaão, volta e vai falar para Balaque que você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. E aí Balaão vai contar para Balaque, Balaque fica louco. E por várias vezes Balaque tentou, e Balaão ia consultar a Deus, Deus falava: não amaldiçoa, porque ninguém pode amaldiçoar o que eu abençoei. Quem pode abençoar o que Deus, amaldiçoar o que Deus abençoou, irmão? Ei, ninguém. Ninguém pode amaldiçoar você, se você está em Jesus Cristo, se a bênção de Deus está sobre você. Ninguém pode amaldiçoar a tua casa, a tua família, se vocês têm Cristo Jesus como firme fundamento. Ninguém, sabe por quê? Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Por quê? Porque a palavra de Yahvé, de Deus, é a de uma alta autoridade, e ninguém é mais alto em autoridade do que ele. Aí no capítulo 25, a gente vê os israelitas, não é os hebreus ainda, chegando. E quando ele chega em determinado ponto do deserto, surgem umas moças moabitas, junto com as midianitas. E as midianitas não são os irmãos da comunicação da igreja, amém? Não são. Mas era um outro povo. E elas se infiltram no meio do povo hebreu, desse povo de Deus. E esse povo começa a ter relações sexuais com essas mulheres, esses homens. Começam a entrar em casamentos com essas mulheres. E começam a adorar outros deuses mais uma vez. Sabe o que aconteceu? Apocalipse capítulo 2, versículo 14, Jesus mandando João escrever uma carta para uma determinada igreja da Ásia. Jesus traz o que aconteceu. Balaão, o profeta, falou para Balaque: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, porque Deus não permite. E Balaque preocupado como rei daquele povo. E agora Balaão, sabe que Balaão orientou a Balaque? Existe um jeito desse povo ser amaldiçoado. Qual é o jeito? O jeito é fazendo eles quebrar, desobedecer princípios que o Deus dele estabeleceu. Entrar em aliança com outros deuses, com outras pessoas que têm outros deuses, um pecado para o Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, não é? Você que vai casar, não entre em julgo desigual, ou seja, você é de Cristo, não case com alguém que não é de Cristo, porque não pode ter comunhão entre trevas e luz. Tudo bem? É o mesmo princípio, só que no Antigo Testamento Deus já tinha dado para aquele povo. Então a estratégia de Balaão foi ótima. Balaque falou: vou mandar então umas moças se infiltrarem dentro do acampamento deles. E eles vão desobedecer a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Números capítulo 25, você vai encontrar isso que eu te citei agora. Esse momento em que eles começam a se misturar com essas mulheres e com os deuses delas, gerando uma prostituição,
uma infidelidade para com Deus, mas acima de tudo, entrando numa apostasia. O que é apostasia? Um esfriamento da fé em Deus. Então o deserto mostra para nós que esse povo teve o coração o quê? Desobediente. O deserto, meu irmão, para nós, tem como finalidade também provar para nós, revelar para nós, se nós somos obedientes ou desobedientes a Deus. Porque é fato, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Já vi que você entendeu isso. Mas quando você decide desobedecer a Deus, a palavra de Deus, você mesmo está permitindo que a bênção de Deus se transforme numa maldição. A infidelidade, ela é provada numa quebra de um juramento, de uma aliança. Uma aliança que Deus fez com esse povo. Uma aliança que Deus fez comigo e com você. Se você entregou tua vida a Jesus, você tem uma aliança com Deus por meio de Jesus. Uma aliança. E nessa aliança, como você e eu temos nos portado. E muitas vezes o deserto vai revelar que o nosso coração é um coração infiel e desobediente a um Deus que nos ama. Aí eu olho para a aliança de Deus conosco, irmãos. O que acontece numa aliança de casamento? Se o homem é rico e a mulher é pobre, quando ela entra numa aliança de casamento com aquele homem, ela continua pobre? O que é que Deus fez conosco? O que é que nós tínhamos para oferecer a Ele? Mas esse Deus tão grande, tão poderoso, esse Deus santo, Ele mesmo tomou a iniciativa de entrar em aliança conosco, a fim de que agora, por meio de Jesus, essa aliança, eu me torne filho dEle. Eu que era sujo, imundo, seja santificado pela santidade dEle. Eu que antes era infiel, desobediente, aprenda a ser fiel e obediente a Ele. Porque a aliança de Deus conosco nos deu o direito de entrar em um relacionamento com Ele que nós não merecíamos. O deserto vai revelar se nós temos tido um coração obediente ou desobediente. E a obediência, irmãos, em tudo. Jesus falou: se me amares verdadeiramente, o que vocês vão fazer? Guardareis, obedecereis o quê? Os meus mandamentos. Significa que agora não é mais a minha vontade. Eu tenho uma aliança com Jesus. Significa que agora é a vontade de Deus. Não, mas eu quero matar uma meia dúzia ali que pisou no meu calo. Mas eu tenho uma aliança com Deus e Ele diz que eu não posso matar ninguém. Não, é normal, hoje todo mundo pega todo mundo. Não, eu sou um homem casado, mas lá no meu trabalho, qual o problema? O problema é que eu tenho uma aliança com Yahvé, o meu Senhor, meu Pai, por meio de Jesus. E Ele ordena aos maridos: cuidem das vossas esposas, honrem as vossas esposas como um vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas de serem ouvidas diante de Deus. Tem algum marido grosso aqui? Aleluia. Coitado da mulher se falar que tem. Mas talvez Deus não esteja ouvindo a tua oração, porque a orientação bíblica do apóstolo Pedro, na carta dele, vai dizer isso. Se você é um grosso, não trata bem a tua esposa, não honra a tua esposa, não é fazer da tua esposa um ídolo, amém? Amém, irmão? Que esse também é 880, ou é um bocó de mola ou é um grosso. Estou falando disso, ó, o equilíbrio. Mas cuide delas como vaso mais frágil. Mulheres,
Não vão ficar de fora, claro. Não, o negócio agora é ser feminista. Uhul! Vai nessa. A ordem de Deus é: mulheres, submetam-se aos vossos maridos, da mesma maneira que a igreja se submete a Cristo, Senhor. Quer dizer que a mulher não tem mais voz agora, ela é escrava? Nada disso. Mas significa que ela anda do meu lado, entendendo o propósito, a missão que Deus tem para mim, para ela e para os nossos filhos, para a nossa família. E ela anda comigo cooperando no propósito de Deus. Ela tem uma voz, ela deve opinar, ela tem que falar, expressar o que ela também entende. Mas ela concorda e aceita que a última palavra vai ser do marido, porque ele é o cabeça da casa. Não, cada um com seu salário. Aí a gente divide as contas, ele paga água, luz, condomínio, ele paga as compras. Ei! Aí você morre, seu traste. E a dívida que você deixou vai ser minha por lei. Quer dizer, a dívida é nossa. O dinheiro não é? É um só. Quem vai administrar? Não sei, é independente. Quem sabe administrar melhor? Que administre. Mas não tem isso. É uma só carne, irmão. Não concordo. Por que casou? Não, na minha vida mando eu. Casou por quê? Não tenho que dar satisfação da minha vida para minha mulher, não. E casou por quê? Tem sim. Você não tem que pedir. Estou falando disso, mas você tem que dar satisfação. E os filhos? Acham que vão ficar parados? Não. De jeito nenhum, vou aproveitar essa noite. E vós, filhos, honrem aos vossos pais como ao Senhor. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa, Efésios capítulo 6. O do marido e da mulher está em Efésios capítulo 5, do 23 em diante, tudo bem? Mas dos filhos está lá, Efésios 6, 1. Não, agora quem manda na minha vida sou eu, tenho 18. Oi? Como é que é? Tem hora que eles querem crescer, né? Você, irmão. Fala para ele, como é que é? Primeiro, baixa a crista. Pode desestufar o peitinho. Porque eu te quebro no pau, garoto. Não vejo a hora, já eu vou casar, e aos papos, vou casar. Vai casar, óbvio que vai casar, tem que casar mesmo, tá namorando? Ô pai, acabou o iogurte da geladeira. Não, e tem que ser o iogurte natural com mel. A mãe, que não é boba, virou e falou, você pode avisar para ele quando ele casar não vai brotar da geladeira o iogurte natural com mel? Falei, claro, amor. Ele falou para mim, sabe o que? É que vocês não creem, porque eu vou orar. Eu falei, Quem conta? Ei, irmãos, precisa honrar, de verdade. Ei, vocês que são pais, mães, mulher, exerce o teu papel na tua casa, marido, exerce o teu papel na tua casa, e os teus filhos vão exercer o papel dele naturalmente. Claro, filho é filho, irmão, não tem jeito, dá BO, dá dor de cabeça, mas quando ele tem princípios de Deus na casa dele, ele se submete sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque aprenderam a ter temor do Senhor. E aprenderam a amar ao Senhor de todo o coração. É perfeito? Claro que não, nós não somos. Mas nós estamos caminhando, buscando a cada dia mais de Jesus, para que Ele cresça. E para que cada dia Cristo seja visto em nós. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. Mas a obediência, na palavra de Deus, não sei na tua casa, mas na minha, é indiscutível. O que está na Bíblia a gente nem discute. Ponto final. Nessa casa,
não se discute. O que está na Bíblia, nós não abrimos mão e ponto final. Ah, eu vou embora. Deus te abençoe. Vai com Deus. Não abra mão. Porque senão nós vamos nos tornar um povo infiel e desobediente. Então o deserto, irmãos, para a gente concluir essa noite, tem a finalidade o propósito de nos revelar o nosso coração. E é por isso que o salmista diz, quem subirá ao monte santo do Senhor, quem subirá em sua presença? A resposta, aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Oséias, o profeta, escrevendo, ele relata assim, todavia, Deus falando, todavia, eu atrairei, eu trarei para mim, e levarei o meu povo para o deserto, para lhes falar ao coração. Oséias capítulo 2, versículo 14. Sabe por que Deus nos leva ao deserto? Para revelar o nosso coração. E quando Ele revela, no modo geral é terrível, mas é uma oportunidade de nos arrependermos e inclinarmos o nosso coração para Ele. Que nessa noite, eu e você, em cada temporada de deserto, possamos ter o nosso coração mais aprovado por aquele que nos atrai para o deserto, para falar do seu amor ao nosso coração. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. O porquê do deserto? Por isso, para termos o coração revelado.